Recentemente, a Justiça tem apresentado algumas novidades em favor de garantir os direitos dos idosos. Você sabia que em alguns casos de internação, o idoso vulnerável tem direito às despesas pagas pelo Estado? Sim, é isso mesmo. Recentemente, a Justiça determinou que os idosos em situações vulneráveis e sem condições financeiras, que precisam de cuidados constantes, podem ser internados em casas de longa permanência e ter as despesas pagas pelo Estado. Isso conforme o estabelecido pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso. O imóvel pertencente ao idoso não pode ser penhorado. Quando esse bem for o único imóvel do idoso, inclusive utilizado para moradia, ele não pode ser penhorado, nem mesmo quando dado para fiança em contrato de locação. Bom, vamos entender então um pouco mais sobre os direitos dos idosos. Em 1º de outubro de 2003, foi criada no Brasil a Lei 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso, que regula as principais prerrogativas dos integrantes da chamada terceira idade. Ele mostra quais são os deveres da sociedade, da família e do poder público com o idoso. É bom lembrar que no dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Terceira Idade. Primeiro, vamos entender quem é considerado idoso. Muitas pessoas confundem se é com 60 ou 65 anos de idade. É considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Assim, a pessoa passa a se beneficiar dos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. Isenção de impostos. Um direito que pouca gente sabe é a isenção de IPTU. A isenção varia, vai depender do município onde se localiza. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietários de um só imóvel, aposentados e com renda até 2 salários mínimos. O primeiro passo para se garantir o direito a essa isenção é procurar a Subsecretaria da Fazenda ou a Agência da Receita Federal, onde serão fornecidos todos os dados do idoso que está pedindo essa isenção. Algumas cidades do Brasil já possuem a isenção, como a capital paulista. São Paulo, Sena Madureira no Acre, Petrópolis no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita um projeto de lei que concede a isenção fiscal ao IPTU a imóvel exclusivamente residencial com valor máximo de 300 mil e pertencente a pessoas acima de 60 anos. Mas essa isenção abrange o inquilino também? Não. Afinal, pelo Código Tributário Nacional, o IPTU é um imposto que se refere à propriedade. Então, quem é proprietário do imóvel é quem deve pagá-lo. Logo, essa isenção não se estende ao inquilino. Em relação à violência contra o idoso. O texto do Estatuto prevê que nenhum idoso deverá ser objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punida na forma da lei. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde ou estabelecimentos similares, ou não prover suas necessidades básicas, é atitude passível de detenção que pode variar de 6 meses a 3 anos. Além de render multa, também podem ficar presos por até 1 ano aqueles que colocarem a integridade física e a saúde da pessoa idosa em risco. E você já ouviu falar em chantagem ou coação? Pois é, a chantagem ou coação do idoso a doar, contratar ou outorgar procuração é atitude que pode render reclusão com pena que varia de 2 a 5 anos. Isso mesmo. Isso inclui também os benefícios do INSS, que muita gente recebe e usa o dinheiro do idoso. Como denunciar maus tratos a idosos? Poucos sabem que existe o Disque 100. Operando 24 horas por dia, 7 dias por semana,
O Disque 100 oferece um canal de comunicação confidencial e seguro para que as pessoas em situação de violência possam buscar ajuda e denunciar abusos, inclusive a idosos. Se você sabe de algum maltrato a idoso, Disque 100 e faça a sua denúncia. Por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Mercado de trabalho. O Estatuto do Idoso veda a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na admissão de empregos, mesmo em concursos públicos. A não ser que a natureza do cargo exija a regra, também encontra embasamento na Constituição Federal, que prevê que o bem comum deve ser promovido sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. E na Lei 9.029, de 95, proíbe a adoção de práticas discriminatórias para efeito de acesso ou manutenção da relação do trabalho. Então, a não ser que a atividade do concurso público exija algum preparo físico que não seja compatível com a idade, não pode ocorrer discriminação. Recentemente, o TST condenou um banco no Espírito Santo a pagar indenização por danos morais a uma funcionária. Ela foi incentivada a aderir um plano antecipado de afastamento voluntário para corte de gastos. Houve discriminação por idade na dispensa da bancária. Pensão alimentícia. Ainda que o mais comum seja ocorrer situações em que os pais são obrigados a pagar a pensão alimentícia aos filhos, o contrário também encontra a previsão legal. Sim, o artigo 12 do Estatuto do Idoso dispõe que o idoso que não tiver condições de se sustentar tem o direito a receber a pensão. Mas quem paga esta pensão? Ele pode escolher de qual filho quer receber a obrigação. Portanto, se um filho tem melhores condições financeiras que o outro, pode-se pedir a pensão exclusivamente para esse filho que tem a condição e não precisa pedir a todos. A Constituição Federal e o Código Civil também prevêem essa possibilidade. Enquanto a Constituição traz que os filhos maiores de 18 anos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O Código Civil prevê que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, ou seja, a possibilidade de pensão alimentícia de filho para o pai. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente de acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso. Diz que aqueles que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber pensão e a escolher de qual filho. Direito ao BPC, benefício de prestação continuada. Caso o idoso não tenha condições e tampouco seu filho, poderá solicitar o BPC, que é o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social, chamado de LOAS. Ele é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com mais de 65 anos que não possui renda suficiente para manter a si mesmo e a sua família, conforme critérios definidos na legislação, além de comprovar a idade mínima, ou seja, 65 anos. Para se ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Esta renda será avaliada considerando-se o salário do beneficiário, do esposo ou companheiro, dos irmãos solteiros, dos filhos e enteados solteiros, e os menores tutelados, desde que residam na mesma casa. O primeiro passo é fazer o cadastro único do idoso para poder ter direito ao BPC. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS para se ter direito a ele.
No entanto, este benefício não paga 13º e também não deixa pensão para o esposo, companheiro ou filho. O atendimento deste serviço será realizado à distância, não sendo necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS, a não ser quando solicitado para eventual comprovação. Portanto, você pode solicitar esse benefício ligando para 135 ou também acessando o site do inss.gov.br. Lembrando que para ter direito, você precisa comprovar, além da idade, a condição da renda familiar. Por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Plano de assistência à saúde. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte dos planos de saúde, há a cobrança de valores diferenciados em razão da idade. A jurisprudência do STJ entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento na procura por serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos. O que não pode fazer, de acordo com a Corte, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano de saúde pelo idoso. Lembrando aqui que isso é uma regra, uma previsão do Estatuto do Idoso que infelizmente ainda não pegou, ou seja, não é respeitada. Vemos hoje, na prática, que os valores praticados pelos planos de saúde são, sim, inviáveis. Mas, enfim, o STJ decidiu e está aí para ser cumprido. Medicamentos para o idoso. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, como as próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação da saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede pública quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa. Segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Prioridade em processos na Justiça. Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais, nos quais eles figurem como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente, no caso, o juiz. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro, também com mais de 60 anos. Vagas exclusivas em estacionamentos também é um direito do idoso. De acordo com a legislação, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas às pessoas maiores de 60 anos. Elas devem ser sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade. Vemos que essa é uma regra que, em geral, é cumprida, mas ainda podemos melhorar. Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto do Idoso, é garantido a ele o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Este direito também é assegurado pela Lei 10.048 do ano de 2000 e pelo Decreto 5.296 de 2004, que a regulamentou. Mas há muitos lugares que, se você não se manifestar exigindo, você não consegue ter esse direito levado a efeito. Muito comum de acontecer em agências bancárias, por exemplo. Prioridade especial. O idoso acima de 80 anos também tem o seu efeito prioridade especial. É a chamada prioridade da prioridade. Desde julho de 2017, idosos com mais de 80 anos
tem prioridade em relação a outros idosos. É isso mesmo. Essa super prioridade dos octogenários é assegurada pela mudança em trechos do Estatuto do Idoso, realizado por meio da Lei 13.466 de 2017 e sancionada pelo ex-presidente Michel Temer. Meia entrada. Você sabia que a meia entrada não é somente para estudantes? O idoso também tem direito à meia entrada. O Estatuto do Idoso estabelece que maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, lazer, artísticas e esportivas. As regras variam em cada município, mas em geral, basta apresentar o documento de identidade para comprovar que tem mais de 60 anos. Transporte coletivo gratuito. O transporte é direito do idoso com mais de 65 anos. É garantido por lei acessar gratuitamente os serviços de transporte coletivo urbano e semiurbano. No metrô, trens metropolitanos, ônibus de linha que circulam dentro da cidade e em outras cidades vizinhas. É possível que a sua cidade tenha leis que garantam a gratuidade para pessoas com idade inferior à lei federal, ou seja, menos de 65 anos. Geralmente, algumas cidades oferecem, como por exemplo, São Paulo. Nela, para quem tem 60 anos ou mais, já tem o direito. Mas pela lei federal, o Estatuto do Idoso é quem tem 65 ou mais. Em geral, as prefeituras têm adotado os 60 anos ou mais. Informe-se sobre isso junto ao órgão responsável da sua cidade e solicite esse seu direito. Transporte coletivo interestadual. Já no transporte coletivo interestadual, é gratuito para maiores de 60 anos com renda até 2 salários mínimos. Cada ônibus deve reservar 2 vagas gratuitas, mas fique atento. Caso esteja preenchidas estas vagas, os demais idosos têm direito a pagar metade do valor da passagem. Divulgue, pois pouca gente sabe dessa segunda opção. Bom, se você chegou até aqui é porque gostou desse vídeo. Então compartilhe com todo mundo que você conhece. Compartilhe com os idosos e com os filhos dos idosos, para fazer valer a pena o direito dos seus pais e dos seus avós. Ajude a aumentar a consciência e a valer o direito dos idosos. Enfim, esse vídeo é de muita utilidade pública e vale a pena ser visto por todo mundo. Não deixe de compartilhar. Ah, e se você é cuidadora de idosos, familiar ou profissional, nós temos uma ótima oportunidade para você. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber mais.